Olá, meu querido, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador, estamos bem, estamos lutando, estamos trabalhando, estamos estudando muito e escrevendo muito. Eu tenho certeza que é por causa de vocês que gostam, prestam atenção nos vídeos, nos estudos e você tem realmente contribuído para que nós, cada dia mais, venhamos estudar a palavra de Deus. É uma coisa que nós gostamos. Quando eu falo nós, eu e nosso irmão Cláudio Mendes, não esqueça disso, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Até porque o irmão Cláudio Mendes tem feito um trabalho excepcional, imbatível, não é? Ele, como é uma pessoa que com frequência ele grava vídeo, eu creio que chega a muita gente. E muita gente está entendendo a palavra graças aos estudos do Evangelho Eterno. Irmão Cláudio Mendes e eu, como humilde, não é? Também seguidor, que também faço parte, né, desse exército de Deus que estão lutando para que a palavra de Deus chegue de modo claro, sem nenhuma, né, sem nenhuma fumaça, sem nenhuma cortina de fumaça, sem nada atrapalhar o entendimento das pessoas. O vídeo que eu quero trazer hoje, queridos, é que um vídeo acerca da segunda casa que profetizou Ageu, não é? Capítulo 2, versículo 9. Aonde está escrito assim: a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como que você vai entender essa glória da segunda casa? Como? A maioria dos vídeos proféticos não tem muitos acontecimentos. A maioria dos livros proféticos, né? Em geral, eles são mais profecias sobre algo, alguma coisa. Então, nós vamos ver aqui, neste capítulo, nesses versículos, o que foi a glória da segunda casa. Quando você observa esse versículo e você não procura um compêndio para entender, aí fica difícil realmente você entender. Mas para entender essa expressão, a glória desta última casa será maior do que a primeira, precisamos entender melhor como que foi a glória da primeira casa. Porque em Ageu 2:9 não está se tratando da segunda casa, que a glória da segunda será maior do que a primeira. Então, qual foi a glória da primeira casa? Ou do primeiro templo? Então, precisamos entender. A glória da primeira casa, ela foi muito grande. Por quê? Vários autores, como Flávio José, por exemplo, ele diz que pessoas do mundo inteiro vinham ao primeiro templo, o Templo de Salomão, para conhecer aquele templo. Beleza. O primeiro templo, aquele construído por Salomão, ele ficava localizado no Monte Moriá, né? Que ele foi construído sobre o Monte Moriá, sobre o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá estava sob o templo e o templo sobre o templo. Aqui você entender, sob, S-O-B, abaixo, e sobre, S-O-B-R-E, por cima. Então, por isso que a nossa língua portuguesa é linda. Sob, abaixo e sobre, cima. Parte de cima, parte de baixo. Então, esse templo, construído por Salomão, ele ficava localizado no Monte Moriá. E esse mesmo monte, segundo a tradição judaica, ele foi um lugar especial, porque Deus ali se revelava neste local.
Esse mesmo lugar é o lugar onde Abraão ele ofereceu o seu filho Isaque, conforme Gênesis 22. Então esse templo ele tinha, quando Salomão construiu, 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Então, a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 6, que havia ouro por toda parte desse templo. Imagina a glória da primeira casa. Muitos utensílios ali foram criados com ouro e outros banhados a ouro. Uns era de ouro puro e outros era banhado a ouro. Essa é a glória da primeira casa. Até os querubins eram revestidos de ouro, conforme 1 Reis, capítulo 6, versículo 26. Então, dentro deste templo, havia vários objetivos sagrados, inclusive a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava, preste atenção nessa palavra, a Arca da Aliança representava e não representa mais. Representava a presença de Deus no meio do seu povo. Um dos objetos mais importantes do Velho Testamento que a Bíblia registra é a Arca da Aliança. Era a Arca da Aliança. A Bíblia diz que na inauguração desse templo, a glória de Deus descia sobre o templo. Isso é a glória do primeiro templo. Ali em 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 11. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Ali tem uma passagem, tem um versículo que, captando a mensagem, que diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, preste atenção nisso, uma nuvem enchia, lá o verbo era encheu, 2.000, 3.000, 3.500 anos depois eu posso falar enchia. Uma nuvem enchia a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Olha que bonito, que interessante. Por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então, querido, esses são apenas pontos importantes da glória da primeira casa, que era o primeiro templo. Ali havia, então, em resumo, só para você ter uma ideia. Em resumo, o que havia ali? A manifestação constante. Tranquilo, irmão? Beleza. A manifestação constante da presença de Deus, muito ouro, vários tipos de riqueza, utensílios sagrados, a Arca da Aliança, segundo alguns exegetas, a Arca da Aliança era o maior triunfo do primeiro templo. A arca era literalmente a glória da primeira casa. Agora que eu já apresentei para você a magnificência da glória da primeira casa, e o que seria a glória da segunda casa? O que foi? Por que Ageu falou aquilo? Agora que nós já entendemos o contexto histórico do livro de Ageu e também o que foi a glória da primeira casa, ou a glória do primeiro templo, nós vamos analisar o que essa profecia realmente quis dizer na época. Então, a profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, tratava-se exatamente do Messias.
Como assim, irmão Alberto? Após Herodes restaurar o templo, Jesus ele foi apresentado neste templo, na segunda casa. Foi restaurada por Herodes. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32, é o capítulo que registra a apresentação do menino Jesus ali no templo, né? Qual foi o nome do sacerdote que apresentou o menino? Qual foi? Vou ver se eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Tem um sacerdote que apresentou o menino. E quando ele pegou o menino no colo, Simeão, quando ele pegou o menino no colo, ele falou: agora eu já posso morrer. Agora eu já posso morrer, porque eu tenho nos meus braços o Salvador do mundo. Que mundo era esse? O mundo de Israel. Ele veio somente para os judeus. Aí ele falou: agora eu posso morrer em paz, porque o teu servo tomou nas mãos o Salvador que vai salvar o seu povo. Então, imagina você que Ageu, ele visualizou aquele que atrairia a riqueza e a adoração das nações. Conforme o próprio Ageu registrou no capítulo 2, do versículo 6 ao 9, o próprio Ageu, ele descreveu isso. E na pessoa de Zorobabel, não é? Ele viu uma figura messiânica que governaria sobre os reinos como rei. Zorobabel, ele foi essa figura. Dá uma olhada no capítulo 2, por exemplo, de Ageu, versículo 20 ao 23. Então, qual seria a mensagem por trás da glória da segunda casa? Só para você ter uma ideia, eu estou citando o Velho Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento, que a Bíblia diz ali em Hebreus 10, que a velha aliança ela foi sombra das coisas futuras. Sombra é o quê? Retrovisor. Para-brisa é o quê? Direção. Sombra é o quê? A velha aliança. Para-brisa é o quê? Direção. É evangelho eterno. A direção, que é o para-brisa, não é a lei, não é a graça, não. Direção para-brisa é o evangelho eterno. Apocalipse 14, 6. Então, qual foi a mensagem por trás da glória da segunda casa? Imagine se você profetizasse que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira e não acontecesse absolutamente nada quando você inaugurasse o templo. Imagine você. Foi exatamente isso que aconteceu com Ageu. Como assim, Alberto? Muitos anciões, na inauguração da segunda casa, restaurada por Herodes, eles ficaram esperando acontecer algo milagroso, como aconteceu no primeiro templo. E imagine você. Imagine você. Nada aconteceu. Assim que Herodes terminou a restauração do templo, nada aconteceu. E aí, muita gente se perguntaram: cadê a glória da segunda casa? Não seria maior do que a primeira? Os anciões se decepcionaram e os mais jovens também. Os mais jovens. Mas será que o profeta Ageu também se decepcionou? Claro que não. Sabe o que aconteceu? Sabe qual era a glória da segunda casa? Na verdade, meus queridos, a glória da segunda casa foi mal interpretada por aqueles que esperavam uma glória tanto quanto foi a primeira. A glória da segunda casa não se tratava das manifestações de Deus como no primeiro templo.
mas sim que o Salvador da humanidade, ele seria apresentado naquele local um dia, na segunda casa, no segundo templo. Então, qual foi, então, a mensagem central desta passagem? A mensagem central desta passagem é: as pessoas ficavam esperando a glória de Deus. Aqui você pode colocar um aspas, que você está ignorando essa frase. As pessoas ficavam esperando a glória de Deus se manifestar de uma forma, esperando algo milagroso, não é? Quando, na verdade, a maior glória para as vidas hoje é o Evangelho eterno. Mas e na época da glória da segunda casa? Era que o Messias nasceria, estava trazendo um novo aeon e mudaria totalmente aquela forma de enxergar a lei, e Jesus, ao crescer, estaria inaugurando seu ministério para justamente acabar com aquele sistema religioso chamado lei que havia naquela época. Então, a glória da segunda casa nos dias de hoje, 2023, terminando 2023, sabe o que é? É a nossa vida em Deus e não com Deus. A nossa vida em Deus, ou seja, não é com superficial, é em intimamente. Entendeu aí? A maior glória, a maior glória na nossa vida hoje é ter recebido Deus em nós, morando em nós na sua essência. Então a glória da primeira casa, no tempo deles, foi até boa. Quando eles não tinham ainda encontrado o evangelho da incircuncisão. Porém, aquela glória que seria estabelecida era para que os judeus alcançassem as bênçãos de Abraão, não mais praticando coisas da lei, mas sim os filhos de Israel e os filhos de Abraão, através da fé, os gentios, alcançassem um novo tipo de se aproximar de Deus e ter comunhão com Deus. Então a glória da primeira casa, ela foi boa, beleza, mas se tratava de coisas materiais. Agora a glória da segunda casa é que Cristo é muito maior do que foi a primeira. Então nós podemos afirmar com toda certeza hoje que a glória da primeira casa é quando eles estavam no mundo, entre aspas, sem conhecimento de Deus. Foi até um certo ponto bom. Já a glória do segundo templo, que é maior do que foi, maior do que a primeira, era a vida deles em Deus sem a necessidade de um sistema religioso estar monitorando, estar governando a vida deles sem que eles pudessem ter acesso diretamente a Deus. Então essa foi a glória da segunda casa, aonde Jesus veio, foi apresentado no templo, ali onde Herodes restaurou, aquele filho, né, de Deus chamado
Aquele sacerdote que apresentou Jesus, toda hora eu me esqueço, né? E ele diz: agora que eu peguei nas minhas mãos o Salvador, eu posso partir em paz, porque eu contemplo já o Filho de Deus e tomo nos meus braços, né? Então, queridos, para você entender o que foi a glória da segunda casa. E sabe qual a melhor notícia que eu te dou? É por isso que ninguém deve se submeter a nenhum tipo de religião, denominação ou sistema. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. Nós, deixa eu ver se eu falei certo. Nós não somos o templo nenhum, não. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Esse templo de Deus, ou templo do Espírito, foi na época do Paulo. Paulo pregoava isso. Mas na inauguração do Evangelho Eterno, você pode observar que a Bíblia fala que o tabernáculo de Deus está com os homens. A partir dali, Apocalipse 14:6, o Evangelho Eterno, é para que eu e você podemos ter certeza que nós somos filhos de Deus no Espírito. E quem é filho de Deus no Espírito não precisa se sujeitar a homem ou a alguém para se considerar filho de Deus. Somos filhos de Deus no Espírito. Na carne, negativo. Na carne, ela volta para o pó. O Espírito, ao qual Deus é Pai, ele volta para a eternidade. Hebreus 12:9. Deus é Pai dos Espíritos. Deu para você entender? Deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal e continue aí sintonizando os nossos vídeos, visualizando e compartilhando com outras pessoas. Faça que esse canal cresça, nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Deu para você entender? Por que eu falei desse estudo? Para que você entenda a primeira casa, a segunda casa e o que nós somos hoje em Deus. Tá bom? Nós não somos ovelhas, nós não somos templo do Espírito Santo. Somos não, querido. Às vezes você acha que sim. Nós somos o próprio Espírito de Deus. Não a nossa carne. Mas nós somos espíritos de Deus. O que está por fora é este véu. Mas aqui dentro tem o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus mora aqui. Tá bom? Eu vou deixar uma curiosidade para você pesquisar. Por que você acha que o nome de pneu é pneu? Pneu vem da onde? Pneu vem de ar. Pneu vem de espírito. Talvez você não saiba que um pneu ele só tem validade se ele estiver cheio de ar. Uma curiosidade para você, tá bom? Pesquise espírito em grego e em hebraico. Você vai encontrar pneuma, pneuma. Então, pneu vem disso, que talvez você não tinha parado para pensar. Isso somos nós. Esse corpo aqui, essa estrutura, não presta para nada. Essa estrutura aqui, ó. Agora, o Espírito de Deus dentro de nós, o dia que esse corpo partir, ele volta para lá. Porque ele é de Deus e tem que voltar para lá. Fique em paz. Um grande abraço. Amém.